expectativa para a economia maranhense no próximo ano e também como foi o setor neste ano. Converso agora com o economista João Gonçalo. Boa noite, doutor João Gonçalo, seja bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Vamos falar de 2013. No cenário econômico, quais são os pontos que o senhor poderia ressaltar de importante para esse ano de 2013? Olha, durante o ano de 2013, na verdade, o Maranhão ele tem tido um bom desempenho, né? Até foi algo que aconteceu ao longo dessa década, o Maranhão cresceu sempre mais que a economia brasileira, com exceção de algum ano. Então, isso muitas pessoas têm atribuído a esse crescimento do Maranhão, na verdade, aos programas de transferências de renda, mas assim, eu tenho uma posição um pouco contrária. Eu acho que o que aconteceu no Maranhão foi uma série de investimentos importantes em diversas áreas que acabou acarretando esse crescimento, esse desempenho da economia do Maranhão melhor do que o desempenho da economia brasileira. E eu acho que a gente deveria, em 2014 e daqui por diante, privilegiando investimentos, né? Ou seja, os programas sociais são importantes, mas o que faz a economia crescer, o que tem feito o estado do Maranhão crescer, são os investimentos. Agora, o setor comercial, o que lida ali na frente, no dia a dia, por exemplo, aqueles vendedores da Rua Grande, alguns chegaram a fazer alguns comentários sobre um começo de ano difícil. O dinheiro só foi aparecer aí depois do terceiro ou quarto mês do ano. Isso é normal dentro do ano que está se terminando agora? Na verdade, o desempenho da economia brasileira foi muito baixo e o setor comercial ele é um dos que mais sente. O comércio esse ano não teve o mesmo desempenho que vinha tendo em anos anteriores durante vamos dizer assim, todos os últimos 10 anos. Os estímulos ao consumo que foram dados no Brasil, a facilitação do crédito, a desoneração de impostos da linha branca, tudo isso possibilitou, vamos dizer assim, principalmente o crédito, possibilitou um boom, vamos dizer, no setor de consumo. Esse ano isso já arrefeceu. Então, daí também, por conta até disso também, o baixo desempenho da economia brasileira. E muito do desempenho do comércio nos últimos anos não se refletiu, é uma pena, na indústria brasileira. A indústria não teve o mesmo desempenho que o setor varejista. Por quê? Porque muito desses estímulos ao consumo, o bom desempenho do comércio em anos anteriores, não em 2013, acabou fazendo com que crescessem as importações do país. Inclusive, ou seja, o déficit comercial esse ano vai ser um dos maiores da história do país, chegando próximo a 80 bilhões de dólares. Então, realmente, esse ano o comércio ele não foi tão bem quanto nos anos anteriores. Para esse setor do comércio, ele precisa, então, em 2014, ele precisaria se reinventar na questão de saber vender, na questão de saber aplicar o que vender? Seria uma forma de... Não, tudo bem, o comércio, ele acaba, vamos dizer assim, se a economia começa a se acelerar um pouco mais, o comércio se acelera. Agora, eu acho que a gente tem que ir na fonte. Nós temos um problema grave, não é no comércio, é na indústria. A nossa indústria não tem competitividade. Inclusive, como eu acabei de citar, os estímulos ao consumo ao longo dos últimos anos, eles acabaram sendo desviados para fora do país. Esse alto aumento das importações. Por quê? Porque a nossa indústria ela não estava preparada, ela não foi capaz de atender a esse aumento de consumo. Por quê? Porque ela não é competitiva. Nós tivemos... E por que ela não é competitiva? Porque basta a gente olhar aqui para o Maranhão, né? É a falta de infraestrutura. As nossas estradas são deficientes, os nossos portos não conseguem dar conta dos navios, né? A gente vê a fila de navios aguardando, né? Um lugar no porto. As nossas ferrovias, os investimentos não foram feitos a contento. Os nossos aeroportos são deficientes. Agora, doutor João Gonçalo, dentro desse ano de 2014, nós temos aí uma espécie de dois estímulos. Salário mínimo aumentando mais uma vez, 2014 já começa com um valor de R$ 724, e também um orçamento do governo do estado do Maranhão, que subiu aí para 14 bilhões e 100 milhões de reais. São realmente estímulos para a economia maranhense?
estímulos para alguns setores, né? O setor de serviços, ele não tem tido problema de pagar esse salário. Nos últimos anos, o salário mínimo no Brasil, ele foi aumentado acima dos índices de produtividade. Quando ele cresce mais, quando o salário mínimo cresce mais rápido do que a produtividade, a indústria ela começa a sofrer, né, porque ela não vê a produtividade do trabalho crescendo na mesma medida que o salário. Então, isso é um custo a mais para a indústria. Os serviços, como você tem, vamos dizer assim, os serviços estão aquecidos, esses aumentos de salário mínimo, eles acabaram sendo repassados para os preços. Daí a inflação de serviços hoje ser bem mais elevada do que a inflação da indústria e dos alimentos. Então, para quem recebe o salário mínimo é um estímulo. No entanto, para setores como a indústria, que eu acabei de dizer que não é competitiva, o aumento dos salários acima da produtividade tem representado um fator a mais a prejudicar a competitividade da indústria brasileira. Agora, como o governo deveria trabalhar essa aplicação desse dinheiro? Deveria ser de que forma? Com metas, estipulando, direcionando com um objetivo certo para ser alcançado? Isso, com relação ao orçamento do Estado, né? O Maranhão ele tem alguns indicadores que são historicamente deficientes. Um dos problemas do Maranhão que a gente vê de pronto é que nós temos 3,3% da população brasileira. 3,3%. No entanto, nós produzimos apenas 1,3% da produção nacional. Uma meta que o Maranhão deveria ter para os próximos 50, 60, enfim, de longo prazo, seria produzir, ter participação na produção equivalente à sua participação na população. Então, isso deveria ser uma meta de longo prazo do Estado. Quando a gente aprova o orçamento a cada ano, a gente não vê qual é a nossa meta de longo prazo. Não existe uma meta, dizer assim, ó, nós estamos no longo prazo em busca dessa meta. O que acontece são discussões que esse ano cortou de recursos em um setor, a situação diz que aumentou em outro, e fica essa briga que cortou ali, aumentou ali, e a gente não sabe, a população não fica esclarecida de qual seria o objetivo de longo prazo. Até para os deputados que aprovam, seria bem mais simples se eles tivessem uma meta de longo prazo, para fiscalizar, para aprovar, sugerir emendas em cima do alcance daquelas metas, e não um orçamento que a cada ano é um determinado valor e a gente não sabe, na verdade, o que você está querendo alcançar no longo prazo. Algo que deveria acontecer sempre era que, a cada ano, uma parcela maior dos recursos orçamentários fossem destinados à infraestrutura, exatamente para viabilizar novos investimentos, aumentar a competitividade da indústria. Então, mudar o orçamento do Estado, direcionar mais para investimento e menos para cargos inúteis, seria uma boa meta de longo prazo. Nós queremos aqui agradecer a participação do senhor João Gonçalo, economista. Muito obrigado.